Mindcenter.com. Olá, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar um pouquinho sobre segurança pública, mas de segurança pública naquele viés, aquela visão que a gente começou no último vídeo. Nós vamos fazer aquela série de vídeos, porque a ideia é lá na frente trazer um pouquinho mais de formação política e falar sobre o que nós chamamos de necropolítica com um pouco mais de profundidade. Tudo bem? A ideia aqui principal agora é a gente falar da segurança que foi estruturada historicamente no Brasil e por que e para quem que ela foi pensada, né? Gente, uma das coisas que na história a gente percebe, que desde a formação das polícias, isso lá no final do século XIX, foi pensado de uma forma que ele não buscava resolver crimes, não buscava, na verdade, a atuar em cima das ações criminosas, mas em cima de quem praticava o crime. E aí, pode parecer uma besteira isso, quando a gente fala, mas quando a gente coloca isso sob um prisma, sob um microscópio, da busca pela verdade, da busca pela elucidação das coisas, né, pela forma de entender e compreender o mundo, vocês vão ver que isso tem um peso muito grande. Uma coisa é você buscar dirimir o peso da violência ou do ato ilícito, do crime, em relação à sociedade. Outra coisa é você buscar as pessoas, ir lá e caçar as pessoas. Então o ato em si não tinha tanto problema, porque o que importava mesmo era quem praticava o crime. E aí, pode parecer esquisito, mas por que é importante pensar assim? Porque esse viés levava as polícias a buscar os negros, e aí recém-libertos, que já tinham sido expulsos das fazendas, jogados à rua, enquanto os ricos, os donos, os escravagistas, ganhavam terras na lei das terras, né? Os pobres os negros eram jogados à rua às suas próprias sortes. E aí, uma das coisas que nós precisamos entender é que a polícia foi criada, e não só as polícias, mas as forças armadas também foram criadas para defender grupos. Por mais que tenha ali a função de defender a pátria como um todo, mas no geral, se eles vão para a rua de outra forma, quem é que eles matam? O cantor, com 80 tiros, mas foram mais de 200, né? É essa visão aí que a gente está tentando trazer para a gente discutir, tá? Então, olha só, se eles tinham um grupo para proteger, qual era esse grupo, né? Eles tinham a ideia de proteger diretamente os ricos, sempre foi essa a ideia das polícias no Brasil, desde o seu início, né, de agora, né, do meio do século e nem da ditadura, sempre foi essa visão da formação das polícias, tudo bem? E aí a gente vai falar um pouquinho por que ainda persiste esse tipo de coisa, né? Foi assim desde a chegada dos primeiros escravos no Brasil, né? Precisamos de uma polícia que nos inspire confiança, ou seja, inspire confiança às elites, olha só, não a todos, e aos escravos infunda o terror. Então essa é a ideia principal que ainda se mantém quando a polícia entra nas favelas do Brasil, quando o BOP entra, quando o Caveirão entra, quando o BAEP aqui do Dória faz isso. Tá bom? Então a ideia central sempre foi proteger um determinado grupo, e esse grupo era uma elite financeira, uma elite econômica. Não era uma elite dos melhores, né? Mas era uma elite do que tinha dinheiro. E esse é o grande problema no mundo, né? Mas de qualquer forma é assim também. Uma das coisas que a gente precisa entender é que sempre vai ser pessoas que vão ser alvejadas, pobres, normalmente negras e faveladas, que são o alvo principal. E aí é uma outra mentira que se conta, e aí a gente vai discutir também, vamos colocar um vídeo lá para frente para entender isso, porque também faz parte da necropolítica, essa política de segurança pública de guerra às drogas, que guerra às drogas não existe, existe guerra aos pobres, mas às drogas não, porque a gente sabe que nos jardins, no asfalto, nos bairros de classe média, nos condomínios fechados, é que realmente rola muita droga, e as drogas mais pesadas e mais caras, né? Então, e quem precisava da polícia mesmo? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer. Se precisamos pensar se a segurança era feita para quem que a segurança foi pensada, a gente tem que saber para quem precisava da polícia. Quando os negros conseguiram sair debaixo do chicote, as elites ficaram preocupadas, com medo, né, com pânico mesmo. E aí
esses negros já vinham fazendo, não podemos esquecer, revoltas para se livrar do jugo, dos senhores de engenho, de seus senhores, desde sempre, desde quando vieram para cá. Os negros sempre foram muito lutadores, sempre foram muito trabalhadores, forçadamente ou não, mas eles sempre foram muito lutadores, muito inteligentes, por outro lado. Então, os quilombos que acontecem lá lá em todo o Brasil, na verdade, em vários lugares do Brasil, mais o quilombo de Palmares, que é famoso, a gente consegue entender a partir dali por que eles conseguiam dominar aquele espaço durante muito tempo. E aí, esses escravos poderiam fazer com que a violência ficasse muito grande, porque eles estariam com fome, estariam sem condições, estariam sem como ter recursos para sobreviver. E a elite sabia disso, e essa elite exigiu a garantia da lei e da ordem. E olha só essas palavrinhas. Eu quero que vocês pensem nos últimos 10 anos, quantas vezes nós não ouvimos falar. No governo Temer, no governo Dilma, inclusive, no governo Bolsonaro agora, garantia da lei e da ordem. Olha que estupidez que é esse negócio, que nós precisamos tomar muito cuidado quando a gente apoia esse tipo de coisa, né? Para quem era essa ordem? Que ordem era essa? A ordem social vigente. Essa era a ideia. A ordem social vigente já era, naquela época, uma ordem claramente desigual, claramente afrontosa em relação a direitos de todos, né? Então, era uma pequena minoria mesmo, que tinha direitos preservados, normalmente brancos, europeizados, né, donos de engenhos e senhores no geral. E aí, o que acontece com isso? Né? A supremacia econômica é que manda, então o que acontece? A polícia faz o papel dela e persegue os negros, expulsando eles dos convívios centrais da sociedade, como não tinham como bancar, como pagar, e mesmo que chegasse a ter, porque existem histórias de negros mineiros que escondiam ouro, de escravas que tinham uma bagagem, né? Depois de muito tempo, escondendo teu ouro, fazendo trocas, ela conseguiu ter suas próprias coisas. Então existem essas histórias no Brasil, raras, muito raras, tanto que a maioria de nós não sabemos, não conhecemos, mas elas existiram, empreendedores negros desde a época da escravidão. Então o que acontece aqui? A elite pede para a polícia fazer o trabalho dela, e aí acontece a violência contra o negro, contra as pessoas que moram mais nas periferias ou nas ruas, né? Foi criada a lei de vadiagem. Se pegasse as pessoas sentadas nas praças esperando alguma coisa para fazer, ou paradas em algum lugar, podiam ser presas, e aí assim por diante. Essa lei aconteceu lá logo depois da abolição. E a lei do menor também, que aí tinha a garotada não podia ficar na rua, principalmente se fosse negra, né? Principalmente não só os negros que eram perseguidos, como hoje também. E muitas vezes eles eram presos por estarem andando juntos, por estarem fazendo roda de conversa, de capoeira e assim por diante, tá bom? Pessoas, um cara muito famoso aqui em São Paulo, mas eu acho que no Brasil inteiro tem ruas com o nome dele, chama Washington Luiz, foi um dos presidentes, né, do Brasil, lá no início. Tem uma frase que é atribuída a ela, que é justamente essa. Eu coloquei junto com essas imagens para a gente entender um pouquinho. A questão social é uma questão de polícia. E olha só, a gente está falando disso não semana passada, não mês passado, não na ditadura militar agora, atual, não na década de 30, né? Não na ditadura do Vargas, não, a gente está falando disso aqui, ó, 1906. 1906. Você sabe o que é isso? A gente está falando que Washington Luiz estava dizendo que a polícia é que deveria resolver as questões sociais. Está acontecendo hoje, estava acontecendo há 10 anos, estava acontecendo há 30 anos, há 50 anos, há 70 anos e antes de 1906. Sempre foi assim. E aí, ou a maioria do tempo que a gente se conhece como país, sempre foi assim. Então, aí eu coloquei algumas imagens, né, de formação de uma das polícias, das guardas de polícia. Aqui provavelmente na década de 60, 70, onde as pessoas eram ainda amarradas como se fossem animais. Aqui a polícia, né, um bom e velho bigodão, né, do Peçanha. Aqui é uma imagem do Sebastião Salgado, se não me engano, que é maravilhosa, no garimpo, e aí você vê
lutador, na verdade, porque é um homem que tem uma coragem extrema de enfrentar a polícia, mesmo ele estando com a arma na mão e apontando para ele, e ele segura o cano da arma aqui. Então, esse aqui provavelmente no garimpo lá no Amazonas, né? Serra Pelada, por aqueles lados. E aí a gente precisa entender esses processos, por que esse negro está sendo ameaçado aqui, e não são as pessoas provavelmente que pegam o ouro, que os explora, que está sendo ameaçado. E aí a pobreza aqui, ó, como sempre, ela foi de forma seletiva. A polícia sempre olhou a pobreza como uma coisa que fosse danosa para a sociedade, né? Então a miséria sempre foi deu dinheiro, mas não para quem é miserável. E aqui tem alguns dados, né? Mais de 1 milhão de pessoas mais de 1 milhão de pessoas foram assassinadas no Brasil nos últimos 30 anos, então a gente está falando de uma pegada aí até 2014. A estimativa de uma morte a cada 10 minutos, isso é muita coisa. Se a gente não perdeu alguém, a gente conhece alguém que perdeu alguém na mão da polícia, na mão da violência que seja, né? Aqui, quando a gente está falando de 1 milhão aqui, é de pessoas mortas pela violência, tá bom? Não é pela polícia só. Aí, se a gente for parar para ver, a polícia tem aí 10% talvez dessas mortes no máximo, mas de qualquer forma ainda é muito. São muitas pessoas mortas pela polícia em um país que se pressupõe democrático, né? A morte de 53.646 mortes violentas em 2013, 8% dos homicídios são resolvidos por meio de inquérito policial. Só isso aqui é um dado da época, de algumas pesquisas. Eu particularmente tenho sempre com dados com pesquisa, mesmo sabendo que as pessoas vão lá e se matam pegando dados e fazendo estatística e tudo, mas eu sempre cuidado. Mas talvez entre 5% e 10% seja a resolução aqui dos casos de homicídio, né? Dessas mortes aí, desses assassinatos, desses mortos pela violência, 77 são negras. Os homicídios representam 36,5% das causas de morte de adolescentes. Então aí a gente está falando que nós sempre tivemos mortes, e olha só, do futuro do país. A gente está falando que desse 1.365.000 foram pessoas abaixo dos 20 anos de idade. E o Brasil acaba se tornando aí um país extremamente perigoso. Lembra que no último vídeo, quero que vocês vejam o último vídeo, que já vai deixar aberto para a gente algumas discussões para esse aqui, que a gente fala que a violência persegue o negro, o favelado, o ativista, os direitos humanos. Essa violência está vindo nesse sentido, né? As pessoas que têm coragem de ir reivindicar direitos. Essas são as pessoas que morrem no Brasil. E aí, por que as polícias agem como agem? A cultura institucional da PM é uma guiada por essa lógica de guerra, que a gente também comentou no último vídeo, que acha que é uma batalha quando o cara vai para a rua, é uma guerra, criminaliza a condição da pobreza e os movimentos sociais, como a gente já tinha comentado agora há pouco também. E aí, uma das coisas que faz com que a polícia mate muito é essa guerra às drogas aqui, né? Muitas vezes é o consumo de drogas que faz a pessoa ser presa ou ser morta porque estava com a trouxinha, porque foi pego na biqueira e assim por diante. O processo de desmilitarização das polícias passa, portanto, inicial e essencialmente por um corajoso enfrentamento das heranças da ditadura. Podemos esquecer que na ditadura foi que se colocou a partir das leis para que a polícia tivesse a hierarquização das Forças Armadas e também tivesse treinamento das Forças Armadas, né? Então, se nas Forças Armadas as pessoas são treinadas para odiar o inimigo da pátria, o policial passa a ser treinado para odiar as pessoas de forma política na ditadura e logo em seguida odiar os que são indesejáveis, que normalmente são os pobres. E aí, na prática, como enfrentar os resquícios do autoritarismo e ranço da ditadura? Ranço é meu, tá bom? Através da expansão dos mecanismos de controle e participação social, então cada vez mais que a polícia não puder agir de qualquer jeito, que a sociedade possa ter um certo controle, ou seja, ter as informações, ter transparência dos autos, ver esses caras que são perigosos, são bandidos que usam farda, presos mesmo, logicamente,
em um processo legal e estruturado como ele deve ser. Tá? Ninguém está falando de seringar aqui do policial que é bandido, que é policial que garante que vai seguir as normas, as leis para poder proteger a sociedade, e ele faz o contrário, ele está sendo bandido e ele é bandido duas vezes. Primeiro, ele não deveria jamais ser bandido porque ele é policial, e aí ele se torna bandido porque ele comete crimes, e tem muito. A gente não faz ideia, talvez, da quantidade de crimes que são cometidos por policiais o tempo todo. E aí não só os crimes que são perigosos mesmo, tráfico, venda de arma para traficante, todas essas coisas que a gente ouve na TV às vezes, que são pouquíssimas as coisas que aparecem, mas também os crimes ali na hora de abordar, na hora de reagir ao enfrentamento, na hora de tratar mal, trata mal alguém na rua, esses crimes, isso também é crime. O desacato não deveria existir, desacato para a autoridade, deveria existir desacato para o cidadão, da autoridade para o cidadão. Esse é um problema que nós temos que resolver na democracia, e nossa democracia ainda tem que crescer muito. Então, a elaboração de novas abordagens que reconheçam a diversidade do fenômeno da violência, né? Ou seja, que a violência não é só porque as pessoas são bandidos ou porque resolve querer ser bandido, né? Assim funciona, mas toda a diversidade de atitudes e posturas, de falhas do Estado que compõem a violência e que não criminalize mais a situação de pobreza, revitalização do espaço público em vez de ameaça ostensiva e domínio do território, né? Para a gente poder ter as pessoas podendo, dentro das suas comunidades, conviver como pessoas socialmente capacitadas para poder conviver em sociedade, vou pensar assim. Então, uma sociedade, uma comunidade onde aquela sociedade ali dentro convive em paz, é uma das formas, talvez, de fazer com que, ao invés de termos pessoas matando, policiais matando e pessoas civis matando, que se conviva mais em paz, se tem espaço para se divertir, para se conviver e assim por diante, tá bom? E aí, gente, nós precisamos pensar, e para além disso, como combater a ideologia implantada principalmente na ditadura, né? Nos campos cultural e histórico, não só dessa forma prática, né? E aí, mas na prática, como fazer? Aqui tem algumas sugestões de política que a gente pode usar, mas também tirar o simbólico, tirar os símbolos de armas da ditadura, dos brasões. Isso já faz com que se acorde para aquilo lá, porque aquilo é uma ideologia. O treinamento policial é ideológico, ele vai implantando na cabeça da pessoa que ele é melhor do que quem não usa farda, quem não está na corporação, e assim por diante. E o simbólico, né, que a cultura e o simbólico são duas coisas que a gente precisa tirar de dentro das forças policiais. Então, até hoje, no Brasil, aqui em São Paulo, se comemora, as polícias comemoram o golpe 64, que é um golpe, e o Estado Novo 35, né, que eles fizeram a repressão nas greves de 1900 e pouco, em 1917 teve uma grande greve no Brasil que resultou em vários direitos 10, 15 anos depois, mas essa repressão que foi feita de forma extremamente violenta, com muita gente morrendo, né, e feridas pelas polícias porque estavam reivindicando direitos. Aí, as UPPs, aí a gente vai entrar numa coisa que já está acontecendo, a ideia da UPP, que era Unidade Pacificadora, né, de Polícia Pacificadora, era principalmente trazer para aquela comunidade uma vivência ali, uma conversa, as pessoas conversavam com o policial ser realmente parte da comunidade. Só que virou um outro monstro, um monstro que não deveria ter tomado o corpo que tomou, e aí a gente sabe o que deu. É a herança política e cultural dos tempos de cativeiro e da repressão, aliadas à adesão da loja norte-americana de guerra às drogas e tolerância zero. Então, as UPPs, ao invés de ser uma polícia mais comunitária, se tornou ali um exército, parte de um exército de pessoas que estavam lá para matar os que estavam no tráfico e, ao mesmo tempo, conter as pessoas nas suas reivindicações. Então, é uma repressão constante e contínua que a gente vê até hoje, não só pelas UPPs, mas quando o BOP, quando as polícias de elite sobem, o caveirão ao lado do Witzel, né? O caveirão voador, né? E aí, são os pobres, que são a maioria negros que estão dentro dessas favelas, são controlados, e aí precisa se controlar.
Essa lógica é a lógica que permeia toda a estrutura da necropolítica, tá bom? A UPP, por trás de seu discurso de levar segurança às favelas, esconde um projeto perverso de controle sobre a população da periferia e especulação imobiliária. Tá? E esse tal de LO, garantia da lei da ordem, né? Essa lei protege quem? Lembra que nós falamos no início desse vídeo, volta lá, que a gente fala que as elites, desde o início lá da escravidão aqui no Brasil, já ficou com medo dos escravos, da possibilidade dos escravos estourarem as suas amarras e reagirem à sua condição. E aí, qual que é a ordem que ainda que se cuida? Que ordem é essa que cuida de ricos e negligencia os pobres? Né? Essa garantia da lei da ordem, então, ela tem para quem essa garantia é feita, para quem essa ordem é pensada e quem são os alvos dessa polícia que vai garantir a lei e a ordem. Parece, portanto, que essa lei e essa ordem não são tão faladas e são social e politicamente justas e seletivas. É exatamente isso que a gente estava falando. É sinal de privilégio para alguns e açoite para outros. Sempre foi assim. Lembra disso? Pega aí. Sempre foi assim. Quando eu digo sempre foi assim, pessoas, a humanidade tem muito disso, né? As guerras, a subversão da sociedade mais justa ou da igualdade social sempre existiu pelas elites. Então se subverte lá de cima. Então nós não queremos que seja assim, então nós subvertemos a ordem social e nós acumulamos e mantemos pessoas que não podem ter o que nós temos ou que não estão no mesmo nosso nível agora, nós mantemos longe daqui. Então é muito importante a gente pensar que sempre houve classes, a luta de classe sempre houve, então sempre teve gente que teve muito. Luta de classe é um conceito que o Marx traz para a gente, mas ele também vem embutido em outras colocações, em outras visões de outros filósofos e outros estudiosos, tá bom? Mas a visão marxista, de forma bem simplória aqui, é isso. Sempre vai ter uma classe que domina e sempre vai ter uma classe dominada ou submetida. E essas classes, elas estão o tempo todo em conflito, mesmo que não seja em conflito armado, tá? E aí, é lógico que a gente está falando aqui também que a escravidão aqui, ó, sendo assim nas periferias de todo o Brasil, pois o sistema criado para garantir o privilégio e riqueza para poucos é inimigo óbvio ao povo. O inimigo dessa classe, que é a garantia da lei e da ordem buscam, é justamente o povo. A maioria de nós, a maioria dos povos, a maioria das periferias, principalmente, tá? Mas você só critica a polícia? Não. Fique ligado naquelas pessoas, a ideia é que você se preocupe um pouquinho com essas pessoas que trazem uma enganação de achar que todo mundo que critica a polícia é contra a polícia. É mentira isso. Tá? Aqueles que acham que criticar o modelo policial é defender bandido. Mentira. Ninguém defende bandido. Ninguém defende crime. Tudo bem? A gente só quer que todos os que sejam, inclusive o policial bandido, que é bandido 2 vezes, que ele pague de acordo com a lei, de acordo com a manutenção dos seus direitos, não importa quem seja a pessoa que comete o crime, ela só precisa pagar de acordo com a sua pena, de acordo com o que ele deve a partir dali. Apesar de também nós temos aí um pouquinho de problemas em relação de não concordar com a forma que se encarcera no Brasil, tá bom? É uma outra conversa que a gente pode ter também, mas é legal. Então, essa repressão histórica que vem mantém aí uma ocultação dessa aplicação da lei, da forma que ela é feita, somente da GLO lá. E aí tem muito mais por trás da manutenção desse modelo de violência, dessa visão que se implantou na sociedade, do que se imagina. Tem muito mais gente ganhando por fora, e aí eu estou falando de pessoas que estão nos condomínios ricaços. Não vamos esquecer que um cara chamado Abadia foi preso numa casa, ele tinha mais de R$1 bilhão de fortuna, de patrimônio, foi preso numa casa dentro de um condomínio fechado, que as casas valiam em torno de 10 milhões, 40 milhões até os valores daquelas casas. Então não podemos esquecer que não é só o Abadia, que era um criminoso de fora, que tinha essas situações, tá bom? E os bandidos aqui também, não só os traficantes, não tem bandidos aí que não pagam, que exploram e dão golpes nas pessoas, que fecham as empresas aí sem pagar.
mas ninguém fala nada sobre isso, porque é um bandido de colarinho branco, apesar de não ser político. Tem um bando de políticos que são bandidos, tem um bando de pessoas que a gente conhece, que é de classe média, que é de classe média alta, de classe B, que conseguiram suas fortunas através de crimes. Tudo bem? Tem muita gente assim. Então, o que nós precisamos fazer, né? Nós precisamos tentar tirar essa ideia principal aí de que tem que se matar as pessoas, e que as pessoas que queiram defender direitos, que defendam direitos, pessoas como eu, como o pessoal de direitos humanos, o pessoal que tem coragem de falar sobre isso, defende o bandido. Tá? Então, esse modelo aí só pressupunha que nós vamos continuar, ou pressupõe, só que nós vamos continuar nessa mesma balada de 300 anos, 400 anos para cá, que é de encarcerar negros, matar negros, colocar os negros para a periferia e poucas chances de ascensão da negritude. Tudo bem, pessoas? Próximo vídeo a gente volta falando um pouco mais sobre isso. Nós fechamos esses vídeos, estão lá no YouTube. Eu vou colocar para rodar aí nas redes sociais. E vocês fiquem à vontade para questionar, para falar, para dar sua opinião e até para achar que não é legal o que eu estou falando. Tudo bem? Só tomem cuidado com essa ideia de que não podemos discutir esse tipo de coisa, que sua cabeça não se mantém fechada. Eu falo sempre isso. Essas coisas todas, talvez em algum momento, se eu não tivesse convivido com um monte de pessoas que iam me mostrando, eu não visse a realidade que estava sendo mostrada também do meu lado, talvez eu estivesse falando contra isso. Então a gente precisa estar de cabeça aberta, principalmente nesse momento, que é um momento complicadíssimo para o mundo, para a sociedade brasileira. Nós precisamos estar abertos a discutir. Não feche a cabeça para discussão. Tá bom? Um abraço a todos. A gente se fala na próxima vez que nos vimos por aqui. Abraço!